Verratti conta com presença de reforço no ataque e para primeiro jogo da Copa do Brasil em fase de quartas de final contra o Atlético Paranaense. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conseguiu obter um resultado muito positivo após uma virada no compromisso contra a equipe do Atlético Paranaense que ocorreu em São Januário, que ferveu após o êxtase da torcida com um resultado positivo e que fez com que o Vasco pudesse alcançar os 31 pontos na classificação, oitava colocação de modo geral, e agora a busca por principalmente conseguir bons resultados na Copa do Brasil contra o mesmo adversário. O resultado positivo chegou justamente em um momento que o Vasco não atuava bem em relação a principalmente o compromisso contra esse adversário, o Atlético Paranaense. Mas o segundo tempo do Vasco é sim de se exaltar, principalmente pela reviravolta que a equipe conseguiu dar em seu rendimento e seu comportamento dentro de campo. Liderado pelo técnico Rafael Paiva, o Vasco tem também surpreendido bastante, principalmente seu torcedor. A equipe tem atuado de um modo claro, diante de todas as suas limitações, mas claro, sabendo muito bem o que faz com a bola no pé em relação a seus jogadores, um desenho tático que permite com que o Vasco possa, através de suas características, de uma ponta a outra do campo, conseguir levar perigo e conquistar resultados positivos. É justamente sobre isso e que o técnico Rafael Paiva comentou na coletiva após o triunfo dentro de casa. A soma desses últimos resultados tem gerado ao Vasco também uma expectativa na torcida por seguir subindo na tabela de classificação. Abre aspas, entre nós, a gente tem que buscar que o limite sempre é mais alto. Porque é muito difícil você ficar brigando no final da competição com a obrigação de ter que ganhar jogos, a obrigação de ficar torcendo contra adversários. Então a gente está hoje em um lugar um pouquinho bem mais tranquilo para buscar construir alguma coisa melhor. Temos tempo para buscar coisas maiores e a gente tem que lutar sempre por isso. Fecha aspas. Comentou ainda o técnico Rafael Paiva ao falar sobre as possibilidades do Vasco de, quem sabe, alcançar uma posição bem mais alta e uma classificação para uma competição internacional. Para os próximos compromissos que o Vasco vai ter pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já se é possível que o Cruz Maltino possa ter o atacante Jean David Menezes como o seu novo reforço e principalmente a sua opção para fortalecer o elenco. O Vasco anunciou de maneira oficial a sua chegada e o atleta de 31 anos de idade chega ao Cruz Maltino trazendo sua experiência em sua passagem no futebol mexicano durante as últimas temporadas. O jogador, que teve uma passagem pelo Toluca e também outras equipes, agora estará pronto para o desafio de encontrar-se com o futebol brasileiro. Claro, futebol de uma dinâmica muito alta e que necessitará ao jogador toda uma adaptação ao futebol brasileiro, mas o jogador que tem umas características que estiveram interessando a diretoria do Vasco, principalmente pela sua velocidade, um atleta que atua pelos lados do campo e que deverá ser opção muito rapidamente para o técnico Rafael Paiva utilizá-lo dentro de campo. Com o Vasco ele assina um vínculo de 2 temporadas, ou seja, seu contrato vai até junho de 2026, o jogador chegando ao Cruz Maltino para reforçar esse setor de ataque, mais precisamente os lados do campo, posição essa que o Vasco agora visualizou toda a necessidade e também observou justamente nas características desse jogador chileno a uma opção positiva para que ele pudesse se tornar reforço. O jogador, através de suas palavras, falou um pouco mais sobre o sentimento de acertar com o Vasco. Abre aspas, estou muito feliz de estar aqui e chegar a um clube tão grande como o Vasco. O clube que tem uma história linda e uma torcida muito fanática.
e hoje poder defender esta camisa é um orgulho muito grande, fecha aspas, disse o atleta ainda em relação a principalmente esses primeiros momentos, ele chegando ao Vasco na intenção de ajudar de modo ofensivo. Em mais um compromisso, o Verratti conseguiu fazer a diferença em um compromisso muito importante contra a equipe do Atlético Paranaense. O jogador apareceu mais uma vez de forma muito efetiva, com sua plena e principal característica no jogo aéreo. O jogador mostrou mais uma vez o seu diferencial e ajudou o Vasco, como tem de maneira frequente e já ajudado nessa temporada de 2024. O jogador que tem buscado, claro, se destacar ainda mais nessa temporada, tem conseguido bons números não só no Brasileirão, mas também na Copa do Brasil. Na temporada atual são 36 jogos com 17 gols e 2 assistências distribuídas, números que, claro, não mentem. Verratti tem se tornado o principal jogador do Vasco em termos ofensivos. Pelo menos a cada 3 partidas ele balança as redes pelo menos uma vez. Isso é também uma consistência que todo time sonha em ter em seu centroavante. E o Vasco, nesse período atual, pode sim dizer que tem um jogador de muita boa qualidade no centro do ataque de sua equipe. No Campeonato Brasileiro são 8 gols marcados. Isso coloca ele entre os principais goleadores da competição. Na Copa do Brasil, o desempenho é ainda melhor, são 5 gols, mas ele tem liderado a artilharia do torneio nesse quesito. Para o próximo jogo do Vasco, que acontecerá também na Copa do Brasil, o Vasco e Verratti deverão ter um reforço a mais, tratando-se do também atacante Jean David, jogador que já foi regularizado e está apto a jogar o próximo compromisso contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, partida de ida que acontece no estádio de São Januário. O Vasco na real intenção de construir um bom placar dentro de sua casa para que possa conseguir, quem sabe, a classificação fora de casa contra essa equipe. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.